Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os amados irmãos a estarem em pé. Nós vamos orar para nós darmos início ao culto desta noite. Quero aqui também mandar a minha saudação para os irmãos que nos acompanham por esta live. Que Deus possa abençoar a sua vida e que nesta noite a palavra de Deus possa encontrar guarida no seu coração e que Deus possa falar fortemente na sua vida. Eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm orado pela irmã Conceição, que é a sogra do meu irmão. E hoje nós recebemos uma notícia boa, que ela saiu da UTI, já estava indo para o quarto e graças a Deus ela já está bem melhor. Peço que os irmãos continuem orando para que Deus complete a sua obra de restauração da saúde da nossa irmã Conceição, amém? Ela está longe de nós, lá em Minas Gerais, mas eu tenho certeza que lá onde ela está, Deus pode tocar na sua vida e completar a grande obra. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que tem orado por ela. Vamos orar para nós iniciarmos o louvor desta noite. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite em que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui, reunidos na tua casa e na tua presença para te adorar. Querido Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que tu tens derramado sobre o nosso ser e sobre o nosso viver. Nós te agradecemos pela vida da irmã Conceição, ó Pai, que recebemos uma notícia tão boa, que hoje ela saiu, ó Deus, da UTI e está no quarto. Oramos para que o Senhor dê plena recuperação da saúde da tua serva, Pai, e abençoe todos aqueles que têm clamado pela vida dela. Oramos para que o Senhor dê força à família, para enfrentar este processo, meu Deus, de enfermidade, mas também cremos no processo de cura da parte do Senhor. Abençoa os teus filhos que aqui estão nesta noite, aqueles que não puderam chegar, e aqueles, meu Deus, que estão nos acompanhando por essa transmissão ao vivo. Vá de encontro, meu Deus querido, à vida de cada um. O Senhor sabe do que cada um dos teus filhos precisa, e nós clamamos ao Senhor nesta hora, crendo no teu milagre, crendo no mover e no agir do teu Espírito Santo. Abençoa este culto, Senhor. Fala conosco poderosamente nesta noite, para a glória de teu nome, Senhor. Nos instrui pela tua palavra, para que possamos crescer em graça, mas também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.
enquanto nós vamos louvar o Senhor. Primeiramente nós vamos orar, amém? Deus maravilhoso, Deus eterno, nesse instante de oração nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais uma vitória que o Senhor tem nos dado, por mais um privilégio, ó Deus, um dia que o Senhor nos concedeu para estarmos na Tua casa te adorando e louvando o Teu nome, Senhor. E se nós estamos aqui, ó Deus, é porque os Teus servos têm contribuído, o Senhor tem aberto as portas, ó Senhor, e o Senhor tem abençoado cada um dos Teus servos que tem contribuído para manter essas portas abertas, ó Deus. Tem continuado abençoando a cada um deles, ó Pai amado. Ó Senhor, abrindo as portas, ó Deus querido, que venhamos ter um coração generoso para contribuir com a Tua obra, para que o Senhor continue abençoando, ó Deus querido, esta obra, para que essas portas venham se manter abertas, para que outras vidas, ó Deus querido, sejam salvas através, ó Deus, do que é pregado aqui, do que é falado aqui, ó Deus, que é o Teu Evangelho, que é a Tua palavra, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço todas essas bênçãos, já te agradeço, em nome de Jesus Cristo.
Glória a Deus. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor esta noite. Toda quarta-feira é um culto especial para nós, porque é um culto de ensinamento da palavra de Deus e também a nossa escola bíblica. A maioria das igrejas, das Assembleias de Deus, a escola bíblica ela é no domingo, e a nossa escola bíblica ela é na quarta-feira. Nós unimos esses dois cultos, o culto de ensinamento da palavra do Senhor com o culto de escola bíblica, e nós usamos as lições da CPAD, e nesse trimestre nós estamos estudando sobre os livros de Esdras e Neemias, quando o povo de Deus trabalhou a reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, e enfrentou uma grande crise, e nessa crise eles conseguiram superar com a direção de Deus. E nesta noite nós vivemos um tempo também de grande crise mundial, não é uma crise nacional, é uma crise mundial, e nessa crise nós temos que aprender com a palavra de Deus como superar os grandes desafios de um momento como esse. A nossa lição de hoje é de número 8, e o tema é: as causas da desunião devem ser eliminadas. É muito comum, nos momentos de grandes dificuldades, surgirem grandes conflitos, mas Deus é aquele que é poderoso para nos dar discernimento e direção para nós conseguirmos, unidos, vencermos as adversidades. O nosso textual ele está lá no Salmo de número 133, no versículo 1, que diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática, que é o texto aplicado, nos diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nós vamos ver que Israel só conseguiu a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém e também do templo através da união. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 5, vamos ler do versículo 1, depois do versículo 6 ao 12. Diz assim: foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses. E vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também meus irmãos e meus moços, o juro, lhe temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos, e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor,
que nesta noite venha ao nosso encontro para trazer para nós o ensinamento de princípios, meu Deus, de unidade, de união e de harmonia, para que nós possamos vencer, Senhor, as grandes crises da vida, como igreja, como família, como um povo que se une, Pai, na hora da adversidade. Pedimos que nesta noite o Senhor nos dê sabedoria para ensinar a Tua palavra, e aos Teus filhos, Senhor, um coração, ó Pai, aberto para receber a porção da palavra do Senhor, que pode alimentar as suas almas e trazer discernimento e direção para as suas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa introdução aqui diz assim, nos comentários: veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Como eu disse no início, é muito comum no momento de crise as pessoas se desentenderem e chegarem a conflitos. Agora, o mais importante do que isso é a maneira como nós vamos solucionar esses conflitos. É impossível você viver aqui na terra concordando com tudo e com todos. Nós sempre temos algum ponto que nós não concordamos e acabamos tendo algum tipo de desentendimento. O que nós precisamos saber é como nós vamos solucionar isso. E o desejo de Deus sempre foi que o seu povo, que os seus filhos, que aqueles que andam segundo a sua palavra, caminhem de forma unida. E para que isso aconteça, nós precisamos praticar os princípios da palavra de Deus. Então as crises, as dificuldades, as lutas e as adversidades, quando ela se implanta no meio das pessoas, ela pode gerar duas coisas. Primeiro, ela pode gerar a desunião, as pessoas podem se afastar umas das outras, ou elas podem usar as crises para se unirem, crescerem juntas e assim vencerem a adversidade. Tudo vai depender de uma decisão e de uma escolha pessoal. Então nós vamos aqui para o primeiro ponto, que fala sobre a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Todos eram do mesmo povo e confessavam sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. 2. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele. Jesus, ao nascer, todos experimentaram um novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. B. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho,
Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto saber que a igreja pode ajudar em oração. C. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirá-la. D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. 3. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Obrigado, pastora Denise. Então, o que nós podemos aprender aqui, queridos, nesse primeiro ponto aqui? A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Nós vemos que eles tinham uma base para que houvesse essa união. Aqui no primeiro subtópico, todos eram o mesmo povo, confessavam a mesma fé no único Deus verdadeiro, eles haviam renovado o altar, eles estavam restaurando o culto a Deus e os ritos da lei. E todos eles haviam experimentado um despertamento. Sabe o que isso me ensina? Para nós andarmos unidos, nós precisamos focar mais naquilo que nos une, naquilo que nós temos harmonia, naquilo que nós temos unidade, do que naquilo que nos difere, naquilo que nos deixa distintos uns dos outros. Então, essa é uma lição muito grande para nós que somos igreja, e para nós que também somos família. Nós precisamos entender que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Eu sou uma pessoa que, desde muito cedo na minha caminhada com Deus, eu tenho buscado fazer aliança com pessoas que servem a Deus, mas não apenas da minha denominação. Para que os irmãos tenham uma ideia, na minha família, nós somos 8 irmãos, e nós moramos assim em bairros distintos, e por causa de N situações nós congregamos em igrejas diferentes, mas nós comungamos da mesma fé, mesmo congregando em igrejas distintas, em denominações distintas, em ministérios distintos. Nós olhamos uns para os outros como irmãos de sangue, mas também como irmãos em Cristo. E muitas das vezes eu percebo que até as próprias famílias de sangue, elas acabam vivendo uma vida separada uns dos outros. Por quê? Porque o foco está mais naquilo que é diferente do que naquilo que nós somos semelhantes. Então, esse povo aqui, ele só conseguiu vencer através da união, porque eles focaram naquilo que eles tinham em comum. Então, nós como cristãos, nós temos que extrair essa lição para a nossa vida, que aqui no segundo subtópico diz assim: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Então, para que nós sejamos um povo forte, os cristãos, nós precisamos estar focados naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Alguém já disse: naquilo que nós pensamos igual, que haja unidade e harmonia. Naquilo que nós pensamos diferente como cristãos, que haja tolerância, que haja paciência para com o irmão de fé. Então, quando nós olhamos aqui para esta lição, nós vamos ser exortados pelo comentarista, pastor Eurico Bergstein, que já dorme no Senhor, mas que deixou aí esse legado maravilhoso, sobre a importância da união no seio da igreja. Nada nós vamos conseguir se nós estivermos uns contra os outros. Aqui mais para frente nós vemos a importância da união, porque quando nós nos unimos, decorrente da união, os crentes sentem apoio espiritual. Muitas das vezes na minha caminhada com Deus eu me senti fraco, abatido, desanimado. E quando eu sei que tem alguém
que em vez de me criticar, em vez de me rejeitar, Ele me acolhe, Ele me ama, Ele ora por mim, eu sinto que as minhas forças são renovadas. Outro benefício da união dos cristãos é que nós podemos levar as cargas uns dos outros. Foi muito bem colocado aqui na lição que existem algumas lutas, algumas guerras, algumas cargas que nós temos que carregar individualmente, sozinhos. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 5. Mas no versículo de número 2, do mesmo capítulo 6, diz que nós podemos sim levar as cargas uns dos outros. Isso significa que nós podemos ajudar uns aos outros em vários sentidos, desde o sentido espiritual até o sentido de você socorrer a pessoa numa necessidade, de ouvi-la no momento que ela está precisando desabafar, de aconselhá-la quando ela precisa tomar uma decisão. Lógico, no final a decisão vai ser da pessoa, a escolha é pessoal, mas nós podemos ajudar com um conselho, com uma oração, com um ombro amigo, enfim, para que a pessoa tome a melhor decisão possível. A terceira característica decorrente da união dos cristãos é que ela nos faz fortes. E aqui ele coloca muito bem que uma ovelha sozinha ela é facilmente arrebatada. E isso aqui deve nos levar à reflexão sobre o movimento que está se consolidando hoje em muitos lugares, na vida de muitas famílias, que são aqueles que estão sendo conhecidos como um movimento social dentro dos evangélicos, como desigrejados. São aqueles que já não vê mais a importância de se congregar ou de fazer parte de uma igreja local. O próprio Jesus, ele edificou a sua igreja. E a sua igreja, ela é formada de forma coletiva. Por mais que nós tenhamos diferenças e divergências, vale a pena nós fazer parte de um rebanho. Vale a pena nós fazermos parte de uma família espiritual, onde nós somos nutridos, cuidados, aconselhados, orientados e muitas vezes socorridos. Mas ai daquele que estiver só. Quando nós estamos só, dentro da nossa visão, dependendo só de Deus, se nós nos fragilizarmos espiritualmente, quem nos socorrerá? Deus, para socorrer uma pessoa, Ele sempre vai usar outra pessoa. Deus, para ajudar alguém no sentido espiritual, Ele sempre vai ajudar outra pessoa, Ele vai usar outra pessoa. Então nós somos um corpo, e como um corpo nós somos membros uns dos outros, e nós nos ajudamos no Senhor, e por isso nos tornamos mais fortes. Em quarto lugar, uma igreja que é unida, ela vive em união. Uma igreja que vive em união, ela tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através desta união, o mundo conheceria que Ele foi enviado por Deus. Está lá na oração sacerdotal dele, no capítulo 17 de João, nos versículos 21, 23, e no capítulo 13, no versículo de número 35. Ele diz que por esta união, o mundo conheceria que nós realmente somos discípulos dele. É por isso que muitas vezes nós encontramos com um irmão, e nós nem o conhecemos, mas alguma coisa dentro de nós testifica com o Espírito que está nele, que ambos somos filhos de Deus. E por último, esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. Ou seja, a oração de Jesus foi lá em João 17, 22, para que nós sejamos um. Nós não devemos ver os nossos irmãos, ainda que nós tenhamos algum tipo de diferença na maneira de ver, na maneira litúrgica, na maneira de tratar alguns assuntos, como um rival. Quando nós olhamos para o outro irmão, nós devemos pensar em cooperação e nunca em competição, porque somos parte do mesmo corpo. E bem falou o sábio Salomão em Eclesiastes 4:12, quando ele disse que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. E se alguém tentar resistir contra um, é mais fácil, mas contra 2 será muito mais difícil. E se um estiver caminhando com o seu companheiro, com outra pessoa, quando esse cair, aquele que está de pé o levanta. E ele dá um alerta: ai daquele que estiver sozinho. Então nós vamos agora meditar no segundo tópico, que fala sobre a união entre os judeus estava ameaçada. E nós veremos que muitas das vezes esta união que a Bíblia celebra tanto, valoriza tanto e
que dá tanto valor mediante as circunstâncias do mundo que nós vivemos, muitas vezes ela é ameaçada. Vamos meditar no tópico 2. 1. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. 2. Como se explica esta grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmos e que devemos suportar uns aos outros em amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. O assunto é muito sério porque a Bíblia diz que quem pega contra o irmão, pega contra Cristo. B. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. É coisa triste, né? O que nós podemos perceber aqui, que o povo quando voltou do cativeiro, e isso é desde os tempos mais remotos, as pessoas se dividem em classes sociais. Alguns são mais prósperos e outros passam mais dificuldades. Hoje no Brasil nós podemos falar da classe A até a classe E, ou seja, aqueles que vivem com muita abundância e aqueles que praticamente padecem de fome. Esses dias eu vi uma reportagem que no mundo hoje nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, porém, pelo menos 1 bilhão de pessoas não conseguem fazer 3 refeições por dia. São pessoas que vivem em grande pobreza. E no nosso país, isto não é uma exceção. Nosso país também tem muitas pessoas que são carentes dos projetos sociais, do socorro muitas das vezes das ONGs e muitas das vezes até da própria igreja. Parece que não, mas a campanha do quilo, que muitas das vezes para nós é algo que não tem muita importância, porque a gente trabalha, porque você tem o seu salário, você consegue fazer a sua compra todo mês. Para uma pessoa que tem uma certa dificuldade financeira, esse quilo pode fazer uma grande diferença. Uma igreja chama de campanha do quilo, outra chama de quilo do amor, mas essa assistência social que a igreja recolhe para ajudar os mais necessitados, é uma coisa que faz muito abençoador na vida daqueles que recebem. Mas a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber, porque se você está dando, se você está doando, é porque você tem o suficiente para suprir as suas necessidades e ainda tem para ser generoso para com o próximo. E o que aconteceu aqui? Quando eles voltaram do cativeiro, muitas pessoas já eram abastadas, outras estavam em tremenda pobreza, e ao retornarem, conforme foi sendo cobrados os impostos deles, porque eles tinham que pagar impostos, eles tinham que sustentar as suas famílias, o que foi acontecendo? Eles começaram a pedir dinheiro emprestado para os seus irmãos mais abastados, e esses irmãos abastados começaram a cobrar juros exorbitantes. Qualquer semelhança com a nossa nação, com o que acontece aqui nas instituições financeiras, não é mera coincidência. O que acontece? Os juros eram muito altos e se tornava uma coisa quase impossível de se pagar, a ponto de, quando aqueles que eram mais ricos, que tinham emprestado o dinheiro, eles executavam a dívida, os mais pobres, como não tinham como pagar, eles chegavam ao ponto de perder as suas propriedades, de perder todos os seus bens, e chegavam ao ponto, irmãos, de ter até que dar os seus filhos como parte de pagamento. Eles eram levados à força para ser escravos
dos seus irmãos de sangue, que também eram judeus. Quando Neemias ficou sabendo isso entristeceu muito o coração dele. A palavra enfado aqui significa que aquilo pesou no coração dele, porque a execução daquela dívida estava destruindo a vida dos seus irmãos. E para piorar, a própria lei, que está lá em Levítico 23, 36, Êxodo 22, versículo de número 25, já proibia esse tipo de cobrança, porque o juro era algo normal. Agora a usura era um juro exorbitante e abusivo, muito parecido com o que é praticado hoje por muitas instituições financeiras na nossa nação. É algo assim surreal, mas aquelas pessoas estavam fazendo isso, e com isso destruindo a vida dos seus semelhantes. Então, aqui demonstra que o que explica tal injustiça? Aqui revela que era a falta de amor. Então hoje, nós vivemos situações muitas das vezes semelhantes, onde as pessoas tentam esfoliar umas às outras. Ou seja, mesmo podendo ajudar, a pessoa tenta prejudicar. Então, isso tudo era fruto da dureza que havia no coração daquelas pessoas. E Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, diz que até o sábio, quando ele é oprimido, ele perde o juízo, ele endoida. Então, essas pessoas estavam vivendo um período tão crítico, tão triste das suas vidas, que eles começaram a clamar por socorro. E esse clamor chegou até Neemias. E nós vamos ver como Neemias, de forma tão sábia, aqui no tópico 3, ele trouxe solução para isso. Então, que nós possamos pedir sabedoria para Deus, porque nos dias atuais, talvez um problema da igreja, não da nossa igreja, de outras, talvez o problema não seja esse, mas são outros que tentam dividir o corpo de Cristo. Que a gente peça graça para Deus, sabedoria para o Senhor, para que Ele possa nos direcionar, para nós resolvermos da melhor maneira os conflitos. Tópico 3, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. 2. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos esse ganho, restituí-lhes hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado ajuda, notem bem, ajuda, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. 3. A proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene. Graças a Deus. Então, presta atenção aí. Neemias também foi um daqueles que emprestou dinheiro, mas ele não emprestou com usura. Detalhando aqui, usura significa você emprestar algo para alguém e depois cobrar com um juro exorbitante, ou seja, totalmente fora da realidade. Então, o que nós percebemos aqui? Neemias abriu mão do lucro que ele teria para dar exemplo para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Então, que Deus nos dê sabedoria a cada um de nós, líderes da sua obra, para que a gente possa ser um exemplo de união para as outras pessoas do rebanho. Porque a própria Bíblia fala, o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, seu filho na fé, que estava liderando a igreja ali na cidade de Éfeso, ele disse assim, em tudo te dá, por exemplo, dos fiéis. Então que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa instruir as pessoas, não só com palavras, mas também com atitudes. Porque muitas das vezes, uma palavra, ela convence, mas uma atitude, ela fala mais alto do que 1000 palavras, e ela convence muito mais. Então vamos aqui para a nossa conclusão. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando o líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave.
Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. 2. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. A desunião representa uma obra da carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Jesus orou, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Obrigado, pastora Denise. Então, para nós concluirmos aqui a nossa ministração hoje, a paz voltou a reinar entre os judeus. Por quê? Lá em Neemias, capítulo 5, versículo 13, diz que depois dele ter conversado com aquelas pessoas que estavam, que tinham emprestado dinheiro e que estavam oprimindo os seus irmãos para que fossem pagos, ele explicou a situação. Ele disse assim: olha, os nossos irmãos chegaram aqui libertos do cativeiro, e se nós oprimirmos eles a pagar esse dinheiro com usura, não é que a gente não quer que eles nos paguem, mas que eles nos paguem de acordo com as suas condições, sem juros exagerados, para que eles não sejam oprimidos, mas que eles pagam de acordo com as suas condições. Eles concordaram, porque eles viram que aquilo traria uma opressão tão grande quanto a opressão que eles tiveram no cativeiro da Babilônia. E todos eles foram vítimas do cativeiro na Babilônia, e agora estavam experimentando a liberdade. Se eles oprimissem os seus irmãos por causa desse pagamento, os irmãos viveriam uma vida escravizados, mesmo estando em liberdade do cativeiro. Então, em Neemias 5,13 diz que ele organizou um juramento solene. Só para você entender, um juramento solene naquela época era semelhante ao documento hoje que nós assinamos e registramos no cartório. Ou seja, era um documento formal. Ainda que fosse um ato simbólico, era considerado como um documento formal que daria aos irmãos devedores a possibilidade de pagar a dívida sem opressão. Então, o que nós entendemos aqui? Quando um líder do povo for ignorante é sem conhecimento, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Então, se quando esse problema surgiu, Neemias não buscasse solucionar de forma pacífica, de forma ordeira, de forma compreensiva, porque se você ver os argumentos que ele usou aqui, em momento nenhum ele negou que houvesse uma dívida. Ele disse: não existe uma dívida, mas que ela seja paga sem usura, que ela seja paga sem juros exorbitantes. Ou seja, ele buscou uma solução que trouxesse conciliação entre o irmão que devia e o irmão que precisava receber o pagamento da dívida. Então ele foi sábio. As pessoas receberam o seu dinheiro de volta, mas de acordo com as condições que os irmãos devedores poderiam pagar. Então, na obra de Deus, nós devemos sempre pensar nisso. Nunca ser partidário com relação aos conflitos que surgem. Não é buscar quem está certo e quem está errado, mas é buscar a paz de Deus para as pessoas, que excede todo o entendimento. É aquele que ofendeu entender que ele precisa se humilhar e pedir perdão, e aquele que foi ofendido entender que ele precisa perdoar, liberar o perdão, para que ambos não estejam presos debaixo de uma corrente espiritual de amargura, de dor e de angústia. E aqui fala que esse homem ele teve 3 atitudes. Primeiro, ele teve uma atitude de humildade. Segundo, ele teve uma atitude de imparcialidade. E terceiro, ele teve uma atitude de sabedoria de Deus. Então, que nós busquemos em Deus isso. A humildade fala da sua capacidade de
não, mesmo sendo o líder da nação naquele momento, ele não quis fazer uso da sua posição para humilhar os que deviam, ou para humilhar os devedores. Ele foi conciliador. E por que ele foi conciliador? Porque ele foi imparcial. Ele nem ficou do lado dos irmãos que deviam e nem dos devedores, e nem daqueles que tinham emprestado dinheiro. Ou seja, ele buscou uma conciliação, ele foi imparcial. Ele tentou entender os dois lados e trazer, aqui na terceira característica, uma resposta sábia da parte de Deus. Eu aprendi que sabedoria é o conhecimento na prática. Nós precisamos pegar tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, da vida, da nossa experiência, e tentar de forma prática aplicar no nosso dia a dia da melhor maneira, para o crescimento do nosso relacionamento com Deus e para o crescimento do nosso relacionamento com o próximo. E para nós concluirmos, aqui diz o segundo subtópico: problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Irmãos, o sábio Salomão disse que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas estão se agredindo tanto, estão se destruindo tanto, estão se fazendo mal tanto para o outro. Às vezes, irmãos, tudo começa com uma palavra. E todos nós, vamos parar para pensar. Agora vamos fazer uma autoanálise. Todos nós, em algum momento, nós ofendemos alguém. Nós falamos algo que machuca. Então nós devemos cada vez mais nos policiar, para que a gente possa tratar dos problemas de forma carinhosa. Você que é marido, quando sua esposa estiver irritada, nervosa, tenta dar uma resposta mais branda. Você que é esposa, quando seu marido estiver mais nervoso, mais irritado, tenta se acalmar, porque se os dois estiverem irritados e desequilibrados, o que vai sair dali não vai ser uma solução, mas vai ser um problema maior. E esse princípio que vale para a família de sangue, vale também para a família igreja, que é a família espiritual. Quantas pessoas que perderam a comunhão uns com os outros no sentido espiritual, por causa de palavras ditas com ira, com amargura, com rancor, e assim, cada vez mais o corpo de Cristo vai se dividindo, de forma que entristece a Deus. Então, problemas relacionais devem ser tratados de forma carinhosa. E em Mateus 5,9, Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Seja você um pacificador, e não uma pessoa que coloca mais fogo, mais lenha na fogueira. Não, a Bíblia fala que se não tiver mais lenha, o fogo cessa. E o que é a lenha na fogueira da discussão? É a gente ficar, ou seja, criando mais situações. Em vez de criarmos situações, vamos ser aquelas pessoas que Deus usa para estabelecer a paz. Então, fechando a lição aqui, diz assim: a desunião representa uma obra da carne, e nós não queremos viver segundo a carne, nós queremos viver segundo o Espírito. Segundo, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Quando você for falar alguma coisa que vai ofender alguém, pense: essa pessoa é teu irmão em Cristo Jesus, faz parte do mesmo corpo. Se você machucar ele, você vai estar machucando a você mesmo. Se você foi machucado por alguém, libera perdão, porque a Bíblia diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus também não nos perdoará. Fica ruim até para a gente orar o Pai Nosso, porque no Pai Nosso a gente diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E terceiro, queridos, aqui diz assim: finalmente devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que estabelecem a paz e não a guerra. No que depender de você, faça de tudo para estar em comunhão com o próximo. A própria Bíblia diz assim: no que depender de você, esteja em paz com seu irmão. A Bíblia fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então vamos buscar de todas as maneiras. Às vezes a gente, para ter paz, irmãos, a gente tem até alguma perda.
às vezes uma perda financeira, uma perda material, a perda de uma posição. Só que pensa, o que nós vamos perder diante daquilo que nós vamos ganhar da parte de Deus, que são os valores espirituais, excede muito mais as nossas perdas. É aquilo que Paulo falou, que nada se compara com o peso de glória que está para nos ser revelado. Mantenha a sua comunhão com Deus e tente manter a sua comunhão também com seus irmãos, porque o Deus da Bíblia é um Deus de paz. Amém? Nós vamos orar para nós encerrarmos nosso culto nesta noite, que você possa ser ricamente abençoado pelo Senhor por esta palavra. Guarda ela no seu coração. Fomos chamados para ser o povo da paz. Amém? Fomos chamados para ser um povo que vive em união e assim refletirmos a glória de Deus. Sexta-feira nós estamos aqui novamente para o nosso culto de sexta-feira profética, às 19h30, culto abençoado que nós temos toda sexta-feira aqui, cujos pastores responsáveis é o pastor Douglas Moreira e o pastor Eduardo Costa. Pastor Eduardo Costa e pastor Douglas Moreira. E no domingo às 18 horas estamos aqui para o culto da família. Amém? Os nossos cultos começam com oração. Depois de 30 minutos que nós estamos aí na intercessão, buscando ao Senhor, aí nós começamos os louvores e aí nós começamos as nossas lives. Se você quiser nos acompanhar, toda quarta e toda sexta a partir das 20 horas nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus, louvores e adoração ao Senhor. E no domingo às 18h30. Se quiser vir participar com a gente, fique à vontade, mas traga a sua máscara e aí juntos nós vamos buscar a Deus. Tiramos um período de intercessão no início do culto de 30 minutos e depois vamos louvar e adorar ao nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar agora. Os irmãos que nos acompanharam também por esta live, que Deus seja gracioso para com o seu viver. Se você puder, compartilhe essa live aí para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor querido, por este culto de ensino, de escola bíblica, de reflexão na Tua palavra. Senhor, continue abençoando a Tua igreja, Pai, para que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Despede o Teu povo em paz agora, Senhor, no retorno para os seus lares. Visita, Senhor, em cada lar aqueles que estão lá, ó Pai, nos acompanhando por essa transmissão ao vivo. Que eles possam ser tocados e abençoados pelo Senhor. Somos gratos pela vida de cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Que as suas vidas sejam cheias do Espírito Santo e que cada um de nós possa vencer os conflitos, ó Deus, que muitas vezes se apresentam diante de nós. Nos sustenta e nos dá força para vivermos em paz contigo, Senhor, mas também em paz com os nossos irmãos. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Queridos, façam assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.